Portanto, o tema que eu vou sugerir hoje, e vou trabalhar os versículos dentro desse tema, que é: a graça de Deus nos observa e nos alcança com misericórdia. A graça de Deus nos observa e nos alcança com a misericórdia. Então, irmãos, vamos ler então o capítulo 2 de Ruth, do versículo 4 até o 10. Vamos lá. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram eles: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é essa moça? Respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, e disse: esta moça moabita é a que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã ela está aqui até agora, a não ser um pouco que ela esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem? Tendo tu sede, vai aos vasos, e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: por que achei graça em teus olhos, para que faças casos de mim, sendo eu uma estrangeira? Vamos aqui, eu vou dividir esse capítulo 2 praticamente aí mais em duas partes, para que nós possamos absorver alguns detalhes dessa história, e isso também vai te ensinar aí para sua casa, meditar versículo por versículo, e extrair o máximo de coisas que tem, de ensinos, de verdades que estão por trás de tudo isso. Então, versículo 4, acompanha comigo aí, vou fazer a leitura, versículo por versículo, e nós vamos então fazendo as aplicações. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores. Veja, Boaz então, ele, quando fala vem de Belém, ele estava em Belém, porém, Boaz, muito provável, é lógico que as plantações, os campos de plantação ficavam mais afastados da cidade. E aí ele disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Interessante, né? Nós olhamos isso e observamos esse tipo de essa saudação, né? Eu vou falar disso já que Boaz chega assim, ele já chega o quê? Ele já chega abençoando os seus colaboradores, os seus funcionários. Ele chega dizendo, né, Adonai, in Mahen, ou seja, a palavra Adonai é uma palavra sagrada para os judeus. E ele já chega dizendo que o Senhor esteja com vocês. Imagina um patrão chegar assim, que o Senhor esteja com vocês hoje. Nos dias atuais você fala: o que aconteceu com ele? Né? Vale refletir sobre isso. Veja, está dito aí, olha. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Parece até uma saudação de bênção apostólica. E aqui vai dizer então, vamos pensar um pouco sobre isso, vale refletir sobre isso, sem dúvida, ao abençoar seus funcionários, colaboradores, Boaz está abençoando a si mesmo. Todos nós devemos sempre fazer o mesmo. Neste caso, tanto empregador como empregado, devemos ter a consciência que não chegamos a lugar nenhum sem o outro. Portanto, quando pratico este princípio de orar, abençoar, desejar o melhor da parte de Deus para todos aqueles aos quais convivemos, estamos nos abençoando também. Ou seja, eu tenho que abençoar todos, que eu tenho um tipo de laço, todos os laços, mas aqui está falando de um empregador para um empregado, para um colaborador, de alguém que aluga um ponto, um comércio para o locador, alguém que emprestou algo para mim, eu tenho que devolver. Então veja que nós temos que ter esse relacionamento de abençoar.
Por isso que é muito complicado quando no meio dos negócios hoje, eu estou falando isso aqui até além daquilo que eu já coloquei, mas veja que quantos testemunhos desagradáveis, né? Ou seja, quantos péssimos testemunhos nós temos hoje de crentes que, ao terminar um contrato, enfim, qualquer situação, ou fazer um negócio, sempre terminam em guerra, em briga, em discórdia. E aqui nós aprendemos já com Boaz e com os segadores também, como deve ser um relacionamento de alguém que nós vamos observar também, que crê em Deus. Eu tenho que ser um abençoador. Independente se for me abençoar ou não. Porque até mesmo o Senhor diz aquele, Abraão, né, uma promessa dita a Abraão, aqueles que te abençoarem serão abençoados, mas aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Não cabe a nós o que o Senhor Deus vai fazer com quem nos maltratar. Isso é responsabilidade dele. Mas nós temos uma obrigação, independente do que fazem para nós. É sempre abençoar o outro. Jamais desejar o mal para alguém. A nossa obrigação é sempre abençoar. Então, Boaz aqui, veja, ele está desejando o melhor para a vida dos seus colaboradores, ao dizer que o Senhor esteja convosco. Não poderia ter uma bênção maior do que essa. Então, observe, ele está dizendo que o Senhor esteja aí com vocês, no trabalho que vocês estão fazendo. Bom, eles estão colhendo ali o trigo, pode ter algum bicho ali, alguma coisa, proteção, pedindo a proteção de Deus para eles, pedindo que o Senhor Deus dê força para eles no trabalho, ou seja, valorizando o trabalho deles, reconhecendo que ele é dono das terras sim, mas sem o trabalho deles, ele não poderia usufruir daquilo. Então veja, cuidado. Eu sei que hoje, infelizmente, essa mentalidade sumiu dos crentes. Eu vejo muito mais escândalos nessa área do que bons testemunhos. Continuando então, os segadores, né, no versículo 4, vai dizer o que aí? E eles disseram, né, ou seja, os colaboradores também fizeram o mesmo, ao dizerem... né, eles disseram aqui que o Senhor te abençoe. Na raiz aqui da palavra, tem uma outra conotação. Eles vão dizer Yebar errar, que o Senhor Adonai lhe dê saúde. Olha que interessante. Então Boaz, ele está dizendo para os seus colaboradores que o Senhor esteja aí com vocês, que o Senhor esteja com vocês. Já os segadores, eles estão dizendo, Yebar errar, Adonai, que o Senhor lhe dê saúde. Veja, a troca de bênçãos, vamos pensar assim, um está desejando, olha, que o Senhor tenha saúde para continuar cuidando de nós. Porque um patrão doente, um patrão mal de saúde, é prejuízo para os funcionários. Assim como o funcionário também, não tendo força, não tendo aquela dinâmica, também não é uma bênção, não vai ser bênção para o seu empregador. Então não resta dúvida que nesse ambiente de trabalho, quando nós olhamos aqui, havia uma consciência da presença de Deus e do temor a Ele. Eu sei que a maioria não trabalha num lugar que louva ao Senhor Deus. Eu sei que a maioria trabalha num lugar onde tem palavrões, onde tem músicas torpes, músicas indecentes, pessoas de todo tipo de comportamento, mas esse não é um problema nosso. O que o Senhor nos confiou é ser uma bênção nesse lugar, é abençoar. Que o Senhor te abençoe, Deus abençoe, que o Senhor esteja com você, que possamos então aprender aqui esse relacionamento entre os colaboradores de Boaz e Boaz. Boaz já chega dizendo, o Senhor esteja com vocês. Que lição para nós nos dias atuais. Bom, o que nós aprendemos com isso então? Será que nós, de fato, e aí eu quero trazer essa aplicação, você e eu como empregados ou como empregadores, ou até mesmo você que contrata o serviço de alguém para prestar um serviço, nós temos nos comportado dessa forma? Nós fazemos isso que Boaz está fazendo? Será que nós abençoamos, pedindo que o Senhor Deus,
nos livra, né? Livra lá, por exemplo, o patrão do calote, livra o patrão das perdas? Ou será que nós somos o tipo de pessoa que fala, bem feito, não paga o salário em dia, está atrasado, que tenha calote mesmo? Que tipo de cristão nós somos? Se é que somos cristãos, será que nós abençoamos? Será que ao invés de falarmos mal dos patrões, temos orado pela saúde deles e tantas outras necessidades para manter o nosso emprego? Como funcionário, fazemos tudo pensando na glória de Cristo ou só no quanto vamos ganhar no final do mês, nas horas extras, enfim? Isso é muito importante. Não é problema nenhum de você trabalhar. A questão é se você trabalha para a glória de Cristo. Porque quando eu estou fazendo algo para Cristo, eu estou querendo que Ele veja o meu trabalho. E não que quem está pagando meu salário veja. Porque se Cristo está comigo, Cristo vai estar comigo a toda hora, mas o meu patrão talvez não. E se você for honesto em todas as fases de um trabalho, se você fizer aquilo por amor e dedicação a Cristo, sem dúvida nenhuma Cristo vai fazer aqueles que estão acima de você olharem, vão fazer observar no momento certo. Ou Cristo vai mudar a sua vida de uma outra forma. Mas não faça nada que não for para a glória de Cristo. Seja em qualquer lugar que você estiver trabalhando. O patrão não está vendo, mas Cristo está. Ele está do teu lado ali. Vendo se você vai mentir, vendo se você vai defraudar alguma coisa, se você vai pegar alguma coisa que não é seu, se você vai fazer corpo mole no trabalho. O patrão está vindo aqui, agora eu vou sentar. Agora eu vou sentar aqui e vou curtir. Cristo vê. E aí os crentes não são abençoados por quê? Porque eles transformam a oportunidade de trabalho em maldição. Bom, o que tenho certeza é que tanto um quanto o outro podem fazer mais a partir de hoje. Orar e abençoar uns aos outros. Todos nós devemos e podemos fazer. Abençoar clientes, abençoar fornecedores, abençoar colaboradores e empregadores também. Amém, irmãos? Que fica essa lição para nós. Então, amanhã você chega no seu local de trabalho e já abençoa, já que o Senhor esteja aqui nesse lugar com todos vocês. Já chega lá abençoando e vice-versa. Versículo 5. Vamos lá então, depois desse contato aí, da chegada de Boaz, já chegando abençoando, disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores. De quem é essa moça? Bom, antes de chegar nessa parte de quem é essa moça, veja que essa expressão aqui, que estava posto sobre os segadores. O moço que estava posto sobre os segadores. O que é isso, pastor? É o mesmo que eu dizer, o encarregado dos trabalhadores. Então, como Boaz estivesse dizendo aqui, Boaz diz para o seu encarregado, o encarregado daqueles segadores, dos trabalhadores, quem é esta moça? Então Boaz chega para o seu encarregado e pergunta, quem é aquela moça? A providência do Senhor aproximou Ruth de Boaz, Boaz de Ruth. E Boaz, ao percebê-la, nota uma cena diferente. Uma mulher nova, desconhecida em suas terras, e ele procura informações sobre ela. E aqui começa a despertar então aquilo que eu já tinha dito. Ruth, ela está ali para resolver o problema dela de fome. Mas ela estava fazendo da maneira de Deus. O que o Senhor Deus faz? Faz Boaz observar Ruth, para agir na vida dela. É isso que nós ensinamos como um princípio básico para alcançar as dádivas do Senhor Deus. Não é fazer as coisas para depois Deus vir e eu chegar nele e dizer, Senhor, abençoa isso aqui que eu escolhi. Não. Que a maioria faz isso. Arruma um emprego, não orou antes. Aí o Senhor abençoa o meu emprego. Arruma um relacionamento, depois que monta as coisas dentro de casa. Pastor, pode fazer uma oração aqui dentro de casa aqui para abençoar o relacionamento, abençoar a família? Não é assim que funciona. Primeiro eu busco o reino de Deus. O que está lá em Mateus 6,33? Buscai, pois, o primeiro, o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Ruth fez isso. Ruth primeiro ela buscou ajudar a sua sogra. Ruth ela foi buscar ajuda da maneira de Deus. Ruth aqui não estava pensando em um relacionamento com Boaz, mas também não estava fechada para isso. Ruth estava priorizando
o que era prioridade. Parece ser redundante, mas é isso. Ruth estava preocupada em honrar a sua sogra, e honrando a sua sogra, ela estava honrando a Deus. Aí o Senhor Deus cuidou do resto. Então quando Boaz ele observa, ela nota ela, e o texto está dizendo de quem é esta moça? De quem é essa moça? Bom, essa pergunta pode soar outro entendimento, ou seja, de quem é o marido dela, mas não é bem assim. Essa pergunta de quem é ela, a pergunta não é quem é ela, mas de quem ela é. Isso demonstra que a posição que Ruth estava ali era clara para Boaz. Ou seja, quando ele olha para ela, ele já sabe que aquela mulher está numa posição de pedinte, uma mulher necessitada. Ele não olha com intenções, não adianta romantizar isso aqui, você precisa conhecer a cultura judaica daquela época, dos hebreus. Porque às vezes alguém vai pensar, pô, já estava de olho nela. Não, nós vamos ver o texto e observamos isso, a maneira como ele se comporta. Quando ele pergunta de quem ela era, ele está olhando, puxa, essa situação dela, me conta mais sobre ela, o que você sabe? Então ele sabia que era uma mulher que estava passando por necessidade para estar naquela posição. A pergunta dele mostra que o interesse dele naquele momento era saber o que trazia aquela jovem mulher a estar naquela situação. Perguntar de quem é esta moça seria o mesmo que dizer de qual família ela é, de qual lugar ela é. Engloba o máximo de informações a saber da situação que ela estava. O encarregado então começa a responder a pergunta de Boaz de quem ela é. Senhor, aí nós vamos observar isso aqui um pouquinho mais para frente, mas eu vou adiantando. Ele vai dizer, aquela moça moabita estrangeira, no versículo aí, você pode ver, no versículo 6, esta é a moça moabita, né, no versículo 6, e respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, o encarregado dele, esta é a moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Quando ele fala isso para Boaz, que é aquela moça, isso está lá no versículo, capítulo 1, versículo 19, ele está dizendo, lembra daquela moça moabita, a estrangeira, ela não pertence a tribo nenhum. Por quê? Porque, peraí, ela é uma moça estrangeira, que tribo que ela é? É a tribo, tem 12 tribos em Israel, de quem que ela é? Não, ela é moabita, ela é estrangeira, é aquela moça que entrou na cidade com Noemi. Se você for ver lá no Ruth capítulo 1, versículo 19, você vai ver que a palavra diz que toda a cidade se comoveu. Ou seja, quando ele fala isso para Boaz, Boaz na mesma hora lembrou dela. Opa, eu conheço essa história. Eu sei de quem então estão falando. Eu sei o que essa moça fez por ela. Nós vamos ver isso na semana que vem. A semana que vem você vai ver que Boaz se lembrou dessa história. Então, a partir do momento que Boaz já está consciente de quem é essa mulher e que está em suas terras, ele sabe que ela não era uma mulher qualquer, ela não era uma estrangeira qualquer. O encarregado, então, ele continua descrevendo como ela foi para lá, versículo 7, podemos ver isso? Olha o que vai dizer aí. Disse-me ela, ou seja, disse-me ela a quem? Ao encarregado. Então, Boaz, quando ela chegou aqui, essa daqui é Ruth, a moabita, aquela que veio com Noemi para a cidade, com sua sogra, e quando ela chegou aqui, o encarregado está falando para Boaz, quando ela chegou aqui, ela falou para mim assim, ó, deixa eu colher algumas espigas e ajuntar elas entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde manhã até agora, ela está aqui até agora, ela só parou aí para descansar um pouco, sentada em casa. Então, o encarregado descreve, porque quando Boaz chega, vê ela trabalhando, vê ela correndo atrás, vê ela fazendo as coisas ali no meio. Ou seja, ela não chegou ali para pedir ajuda e ficar esperando, né, entre aspas, cair do céu, mesmo que a lei ela mostra e demonstra, olha, você pode esperar, está caindo, você vai pegando o que sobra. Não, o que ela fez? Ela trabalhou, ela começou a trabalhar para ajudar os segadores, porque ela viu as moças que estavam lá, começou a repetir o comportamento delas. Bom, então para aproveitar aqui, vamos ver alguns detalhes do versículo. O encarregado continua dizendo, bom, ela chegou aqui, como eu disse, pediu para trabalhar,
colher as espigas e colocar entre as gavelas. O que é gavelas? Gavelas nada mais é do que, imagina um lugar onde você vai colocando feixes. Então você pega um molho de feixes de trigo, aquelas espigas de trigo, você junta lá umas 60, 80, amarra elas. Eles têm uma quantidade certa, até que eles usam como uma expressão homer, a medida que eles têm para fazer isso, a quantidade certa, e depois eles vão colocando no lugar que eles colocam e vai juntando aqueles feixes. Isso chama gavela, onde você vai colocando os feixes, vai fazendo os montes ali, isso chama gavela. Então está dizendo assim, olha, ela começou a colocar entre as gavelas atrás dos segadores. E vou dizer, chefe, ela chegou aqui chegando. Ela não para, está trabalhando desde cedo até agora. Ela ficou sentada em casa um pouco. Ruth sabia de toda a lei, mas ela não queria ser abusiva e ficar somente esperando as migalhas caírem. Ela arregaçou as mangas e foi trabalhar. Fica claro para nós que ela estava empenhada no que fazia, pois a responsabilidade que assumiu era também a sua motivação agora de levar o que comer em casa com sua sogra. Então veja que quando ela sai de casa, ela sabe que o Senhor Deus iria providenciar algo, ela estava debaixo da obediência de Deus. Isso é importante você entender. Em todas as coisas que nós fazemos, eu preciso fazer essa pergunta: o que eu estou fazendo está sendo da vontade do Senhor? O Senhor Deus, se Ele olha para o que eu estou fazendo, Ele está abençoando? Ou estou dando um jeitinho brasileiro? Ou estou fazendo as coisas assim, não é certo, mas eu preciso. Não funciona com Deus assim. Não adianta você pegar uma coisa que não é sua, não adianta você fazer um negócio que o Senhor Deus não abençoa. Por isso Ruth, ela abandona Moabe, vai juntar com a sua sogra e ela começa do zero. Começa do zero, zero mesmo, sem ter nada, só a roupa do corpo. E ela vai pedir então alimento, diante da lei de Deus ali. Toda viúva deveria então ir nas colheitas. Ela estava aqui nas colheitas, nós já falamos disso, dessa colheita do trigo, da cevada. São 7 semanas, 49 dias de colheita, que é chamada também a festa da semana, Shavuot. Então veja que Ruth, ela entende todo o processo e ela vai fazer isso. Como eu já disse outras vezes, Ruth poderia ter feito outras coisas, mas ela não, assim que o Senhor Deus quer, é assim que eu vou começar. Ou seja, começou de baixo, na humilhação, na humildade. O Senhor Deus vê esse comportamento dela. A graça do Senhor está de olho naqueles que são justos, naqueles que querem honrar Ele. E a misericórdia do Senhor alcança. Então, se eu estou vindo querer servir ao Senhor, o Senhor está percebendo, Ele está olhando, olha, tinha tudo para ficar aqui hoje dentro de casa, diante da humilhação, diante da chuva, mas ela está indo lá para servir, está indo lá para me honrar. Está passando um perrengue, mas ela quer servir, ela quer honrar, ela está fazendo isso por mim. O Senhor Deus, Ele olha, os olhos do Senhor estão atentos àqueles que o amam, àqueles que são fiéis. Eu tenho falado isso aqui desde o começo. Fidelidade com Deus é o mais importante. Não é essa quantidade, não queira fazer uma coisa que você não vai dar conta. Faça aquilo que é pouco, mas seja fiel. Amém, irmãos? Então, dentro disso que nós estamos falando, veja aqui então que ele, nessa explicação então do encarregado, dizendo para Boaz como ela tinha se comportado então. O que nós aprendemos com isso? Quem quer trabalhar, pede emprego trabalhando. E mais uma vez eu vou entrar nesse detalhe. Ruth, ela nos ensina que mesmo começando de baixo é assim. Eu me lembro quando eu tinha 9 anos de idade, eu tinha 9 anos, queria trabalhar. Deu na minha cabeça de trabalhar. 9. E eu tinha um vizinho que era português, e ele estava montando uma quitanda. Aí eu tinha liberdade de sair, né, para dentro de casa. Eu desci um morro da onde eu morava, e eu passei perto querendo trabalhar. E eu vi que ele estava lavando. O recinto lá era bem pequeno. Eu vi, o que eu fiz? Estava conversando lá, eu entrei, como era meu vizinho, eu já comecei a puxar água.
Eu não falei nada, eu já entrei e comecei a trabalhar. Ele achou engraçado, depois eu vi um tempo, ele, como eu falei com o meu vizinho, comecei a ajudar, comecei a pegar as coisas, limpar tudo. E ele falou, pelo jeito você está querendo trabalhar, né? Eu falei, não, já estou trabalhando. Ele falou assim, mas você quer trabalhar mesmo? Eu falei, claro, eu estou trabalhando. Mas eu não posso te pagar, já veio outros meninos vieram aqui, eu não tenho muito o que pagar. Eu falei, não, depois a gente vê isso aqui, eu só preciso trabalhar. Na minha cabeça, se eu estiver trabalhando, eu vou receber uma hora. E foi assim. Assim foi o meu primeiro emprego. Com 9 anos de idade, comecei a trabalhar na quitanda, meio período. Eu estudava, acho que de manhã, trabalhava de tarde, depois do almoço. Então, chegava os alimentos, então tinha que tirar eles, limpar, colocar os mais maduros para frente, os mais verdinhos para trás. Todo esse processo aí, com 9 anos de idade, eu comecei a fazer isso. Então, eu vejo assim que o Senhor Deus, Ele sempre abençoa quem já abençoou os outros. E assim foi a minha vida, onde eu trabalhei eu sempre pensei nisso, sempre fazer o melhor, mesmo que eu não estava querendo mostrar para o patrão, queria ver, não, eu sabia que aquilo era o melhor. A organização, o jeito de fazer, sempre foi assim. E então eu vejo que se eu quero algo, o que acontece nos dias atuais? Vai pedir um emprego hoje, quanto que eu vou ganhar? Ele não vai serviço, ó, tem emprego, mas pega o telefone e liga, quanto você vai pagar? Mas nem com esse seu serviço, lógico, você tem ali um valor especificado pelos sindicatos, mas entre eu pagar o que o valor do sindicato está pedindo e pagar mais, depende do que você vai fazer. Hoje eu quero tanto, mas eu não conheço o seu serviço, como é que eu vou pagar esse tanto que você está me pedindo se eu não conheço o seu serviço? Então, hoje mudou. Antes não, antes você trabalhava, você chegava, não ousava ficar perguntando quanto que eu vou ganhar. Você tinha, pelo menos, vergonha na face para você, não, eu vou trabalhar primeiro, vou mostrar o serviço, quero. Então, hoje está desse jeito. Enfim, olhando para tudo isso, isso desperta ali, então, veja como Ruth chega ali, já trabalhando, não querendo ser um peso ali para Boaz. Ela não era um peso, na verdade, ela está debaixo da lei de Deus. Como dizem por aí, quem quer dar um jeito, quem não quer arrumar uma desculpa, é sempre assim. Eu vou repetir, quem quer dar um jeito, quem não quer arrumar uma desculpa. É assim, você quer alguma coisa, você vai dar um jeito. Na hora que aperta, você dá um jeito. Você sai gritando para tudo quanto é lugar e dá um jeito. Ruth demonstra sua gratidão trabalhando. Na verdade, bastava ela pegar as migalhas que caíam. Ruth demonstra sua gratidão antes de receber as sobras. Ela começa a ajudar, porque ela sabia que ela ia receber ajuda, que era um direito que eles tinham de receber. O que Ruth faz? Ela começa ajudando, ela começa trabalhando. Mas o perfil dela, como já conhecemos, era de fazer o bem a quem estava ao seu lado, ao seu redor. Trabalhar naquelas terras era retribuir quem estava abençoando. Quando nós olhamos, nós já expomos o capítulo 1, a própria Noemi fala para Ruth e para Orfa que elas cuidaram bem dos seus filhos. Agora Ruth não só cuidou bem do seu marido, que morreu muito, muito jovem, mas também agora estava cuidando da sogra. O perfil de Ruth era assim, uma moça que nos mostra como ela se comportava. Isso é um dos princípios de gratidão. Irmão, se você for ver a quantidade de ensinamentos que tem sobre gratidão e o quanto o Senhor Deus valoriza uma pessoa, entenda o que é valorizar, o quanto isso chama a atenção do Senhor Deus nos filhos dele que são gratos. Tanto é que nós temos um texto do Senhor Jesus Cristo, estava escrito para todos lerem, em todas as gerações, o mundo inteiro ler, que o Senhor Jesus curou 10 leprosos. E o que a Bíblia diz? Que só um voltou para agradecer. Ser grato a Ele, segui-lo. O que acontece hoje? Você recebeu um favor, seja de quem for, ou do próprio Senhor Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Aleluia. Tchau. É isso que está acontecendo hoje. O Senhor quer relacionamento, ou seja, para você, puxa, eu quero demonstrar a minha gratidão, Senhor. Eu estou nesse culto aqui essa noite, porque eu estou demonstrando a minha gratidão a Ele, que eu só posso estar aqui, só posso estar fazendo as coisas que eu faço todo dia, mesmo doente ou não, porque Ele me concede o ar para respirar. Ele mantém eu de pé. Irmãos, esses dias eu estava vendo um vídeo de um casamento. Escuta isso aqui. A noiva
toda ela vestida, feliz. O marido já esperando no altar. A noiva, ao entrar na porta do recinto, não sei se era uma igreja, mas ela já tinha saído do carro. Ela sai, ela dá alguns primeiros passos, está se arrumando para tirar foto. A mulher tem um AVC. E ela estava grávida, não sei de quantos meses, já estava grávida. Ela teve um AVC. Infelizmente, ela veio a óbito. Eu acredito que a filha dela nasceu, ficou o pai e a filha. Esses tipos de coisas que o Senhor Deus permite acontecer na história, não sabemos a condição da saúde dela, o que tinha, as patologias que ela poderia ter na saúde, não sabemos de fato o que ela tinha. Mas o que o Senhor Deus nos ensina com isso? Que nós bastam uma veinha, somos nada. Então, se eu tenho a consciência de que o Senhor Deus me trouxe aqui, Ele me mantém aqui, mesmo eu fazendo tantas coisas erradas, mesmo me alimentando mal, dormindo mal, e quantas pessoas que tratam mal o seu corpo estão de pé. Então veja que quando eu venho para o culto, eu estou demonstrando a minha gratidão. O Senhor Deus, Ele tem me sustentado, Ele tem me mantido, assim como está lá em Samuel, até que o Senhor nos ajudou. Então você vem para o culto reconhecendo que mesmo que você não esteja nos melhores dias, mesmo que você tenha dores, mesmo que você esteja limitado por algumas coisas, você reconhece que poderia ter sido pior, você está aqui. Você está podendo cuidar dos seus filhos, você está podendo seguir em frente. Que nós possamos aprender isso, amém? Continuando então, caminhando para o final. Versículo 8. Então disse Boaz a Ruth, depois de perguntar quem ela era, tal, de quem é essa moça, o encarregado falar tudo que ele tinha visto, ouvido, e também, no caso, aquilo que a Ruth fez então até então. Aí ele faz a pergunta a Ruth. Primeiro contato aí de Boaz com Ruth, ele diz: ouve, minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Aqui começa o que então? A graça do Senhor Deus. Aqui começa o que? Nós observamos a graça do Senhor Deus. Aquela moça que lá atrás abençoa sua sogra, saiu do país dela, da cultura dela, ela não deixou somente os pais, não deixou somente os amigos, ela deixou os ídolos também para seguir a Deus. E aqui começa o Senhor Deus intervindo na história dela, e continua. Atraiu ela para os campos de Moabe, e agora através da boca de Boaz, você observa Deus abençoando Ruth. Ouve, filha minha. O que você está escutando, pensa nisso. Não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Como eu disse, aqui começa esse tempo de refrigério, tanto para Ruth como para Noemi, porque os servos, entenda que os servos, eles não tinham autorização de fazerem isto por ela, nem o encarregado. O encarregado podia chegar e falar: não, pode, tá aí, daqui a pouco, você pode comer o que você quiser. Não. Isso era uma responsabilidade do dono. Encarregado passou as informações, e agora Boaz, como dono ali, ele vai e começa a proferir bênçãos sobre a vida dela. Ou seja, essas decisões eram exclusivas de Boaz, da soberania dele dentro daquilo que era dele. Também quero chamar a atenção de todos que estão ouvindo essa mensagem e observar que por trás desses versículos você vai ver a mensagem do nosso Pai Celestial conosco. Assim podemos ouvir o nosso Pai Celestial dizendo: não vá a outro lugar. Fique neste lugar que você está, fique neste campo. Aqui você encontrará refúgio. Aqui é o seu lugar seguro. Na minha presença, neste aprisco que eu te coloquei, neste lugar. Ruth, ela poderia ter ido em vários campos de colheita, vários campos, mas o Senhor Deus queria que estivesse ali no campo de Boaz, porque naquele lugar o Senhor tem um propósito. E nós vamos conhecer esse propósito aqui, sabemos, quem conhece a história inteira já sabe, mas entenda, existem vários campos, existe, e eu quero trazer aqui, existem várias denominações, existe, mas se o Senhor Deus quer te abençoar aqui, não vá em outro campo, é aqui que o Senhor Deus quer manifestar
a misericórdia e a graça dele na sua vida. Amém? Veja, ele diz assim: ouve, minha filha. Esse ouve, minha filha, é um convite à obediência. Em outras palavras, me escuta, faz o que eu estou te dizendo. Pare de ser teimoso. Não vai ver se os outros lugares são melhores. Fica aqui comigo. Boaz diz aí no versículo 8: não vá escolher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Fica aqui. Ele continua dizendo então aí no versículo 8: porém aqui ficarás com as minhas moças. Vai vendo a quantidade de graça que ela está recebendo. A partir do momento que Ruth é recebida por Boaz, ela também passa a ter benefícios e cuidados. Agora as moças de Boaz, servas no campo, estariam amparando ela, fazendo com que a sua adaptação fosse mais leve. Não se esqueça que ela era uma estrangeira. E há todo um preconceito por trás de alguém estrangeiro. Quando as pessoas chegam na igreja, acontece quase a mesma coisa. A pessoa se sente um estrangeiro, se sente um estranho. Mas nós sabemos que se o Senhor Deus colocou essa pessoa aqui, ela passa a fazer parte do quê? Da nossa família, da nossa congregação e da família de Cristo. E temos que receber como irmãos em Cristo. É assim que funciona o reino de Deus. E vale ressaltar, como eu disse, essa ordem está sendo feita direto pelo dono das terras para todos ouvirem e não terem dúvidas de sua decisão. Boaz aqui ele fez em público. Olha, essa pessoa que está entrando aqui, ela agora vai participar disso e vocês vão recebê-la, vocês vão cuidar dela por mim. Boaz está fazendo o que então? Está dando honra a ela. Boaz está colocando a Ruth no lugar que ela jamais imaginaria estar, está trazendo Ruth para o povo dele. Vai fazer parte do povo dele. Olha a recepção de Boaz. Boaz deixa claro que agora ela está sendo recebida por ele, cuidem bem dela, não quero nenhuma brincadeira, nenhum preconceito aqui, isso é uma ordem. Versículo 9, vamos lá. Versículo 9: os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem. Nessa primeira parte aí, olha, os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Ele está dizendo o seguinte, nas outras versões vão falar a mesma coisa. Ruth, fica atenta no campo onde os segadores estão cortando trigo. E você vai seguir as moças que já têm experiência em fazer a colheita. Ou seja, o que está dizendo ali? Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Boaz está dizendo, Ruth, você vai observar aí os vários segadores que tem aí, fica de olho neles e vai com as moças, vai após elas, atrás dos segadores, para você estar, então, juntando e fazendo os molhos de trigo. Enfim, no versículo 9, né, ele continua ali, olha o que ele vai dizer: não dei ordem aos moços que não te molestem. Geralmente no hebraico eles têm esse costume de falar de uma coisa afirmativa, eles fazem uma pergunta na negativa. Então, para ficar mais fácil para você entender, ele está dizendo assim, Ruth, pode ficar tranquila, que já avisei a todos os segadores que não ousem tocar, aqui a palavra aqui na raiz seria naguer, não tocar em você. Molestar aqui é justamente não vir de gracinha, colocar a mão em você, não ficar de brincadeirinha. Eu dei ordem para eles, pode ficar tranquila. Ai deles se colocarem a mão de você. Olha o que Ruth está recebendo: proteção, honra, cuidados. Tudo isso nós temos quando nós estamos em Deus. Quando estamos em Deus, o mal não pode nos tocar. Entenderam? Quando estamos em Deus, o mal não nos toca. A palavra aqui é tocar, molestar, importunar sexualmente. Infelizmente, essa é uma realidade que continua até os dias atuais. Recentemente vimos aí um deputado do estado de São Paulo que foi caçado por fazer uma viagem para a Europa,
onde sua fala demonstra a total insensibilidade das ucranianas em situação de refugiadas. Ou seja, jovens lindas que acabam se entregando à prostituição devido aos assédios de quem poderia ajudar por caridade. Mas o que eles querem em troca? Sexo. Por isso que tem algo que se chama turismo sexual. Isso é muito comum e terrivelmente comum no Brasil e no exterior. Nós já vimos reportagens da mãe levar a filha para se prostituir dentro do carro com turistas daqui fora do Brasil, depois receber o dinheiro e ir para casa. Então, Ruth, numa situação daquela, qualquer segador ali poderia assediá-la e oferecer algo em troca a ela. Então Boaz já vem e corta pela raiz. Boaz, como eu disse, dá um checkmate e fala, não ouso tocar nela. Quando caminhamos com o Senhor, Ele nos acolhe e cuida de nós. Assim deve ser o papel da igreja, de cuidar dos desamparados, desalojados, de todos os que estão vulneráveis, sem condições de se defender. Ao contrário disso, qualquer denominação que faz os apelos explorando a fragilidade do outro, em troca de benefícios, cometem o mesmo crime. Então, como cristãos, devemos sempre fazer a caridade, sem obter nenhum favor, pois fazemos o que temos que fazer, porque fazemos por Cristo. Versículo 9 continua ali então, vou acelerar aqui. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Boaz, então, ele continua sua acolhida, favorecendo ela com água tirada pelos moços. Para todos nós pode parecer isso uma coisa à toa, simples, até porque nós temos água encanada em nossa casa. Mas em Israel, naquela época, trabalhando na colheita, sendo uma estrangeira, era uma honra dizer, pode beber a água que eles tirarem. Você não precisa ir lá no poço pegar a água, você vai beber a mesma água. Isso já era o a mais de Boaz. Boaz aqui está fazendo, e você vai observar na semana que vem, que Boaz está abençoando ela bem a mais do que a lei pedia para fazer. Pois o estrangeiro, no caso aqui de Ruth, ela sendo estrangeira, automaticamente ela ia ser escrava. Ou seja, era alguém que ia servir como pertencer a alguém. Alguém seria dono dela e servir ali a família em tempo integral, seria uma escrava. Mas ele não fez isso com ela. Ele demonstra os seus cuidados diante de Deus com ela. Os escravos, como disse, eles eram tratados com toda responsabilidade ali, que deveria ser tratado, mas eles não tinham esses privilégios. Eram eles que tinham que servir e não serem servidos. Boaz, então, não está deixando claro, você aqui não é escrava minha. No versículo 10, iremos ler que a própria Ruth, que não está acreditando nesses favores recebidos sendo uma estrangeira. Olha a reação dela no versículo 10. Vai dizer assim, então ela caiu sobre o rosto e se inclinou à terra e disse, por que achei graça em teus olhos? Por que fazes caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Nessa sentença podemos dizer que ela se inclinou e se encurvou até ao chão, ou seja, ela foi com o rosto ao chão, se humilhando e dizendo essa frase, aonde está escrito aqui no versículo 10, porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. Nas outras versões fica um pouco mais claro. Por exemplo, no meio da Revista Atualizada, diz assim, como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? A NVI vai dizer, por que eu achei favor em teus olhos, a ponto do Senhor importar comigo uma estrangeira? Na NTLH vai dizer, por que é que o Senhor reparou em mim e é tão bom para mim que sou estrangeira? Então veja a reação dela, sabia que o que Boaz estava fazendo era algo a mais, mas não era Boaz, era o próprio Senhor Deus usando a vida de Boaz para abençoar, porque Ruth disse lá atrás, o teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. Para onde você for eu vou. Então quem tem aliança com Deus, quem tem palavra de verdade, porque hoje você escuta as pessoas assim, eu vou fazer isso, nem faça voto com Deus, porque a infidelidade hoje é tão grande que vai se tornar maldição para a sua vida. Mas quem realmente honra o Senhor Deus, quem é firme na palavra, o Senhor Deus honra. E é o que ele está fazendo com Ruth aqui. O autor não descreve essas coisas por acaso. Ele não só
fala ali, ele não está aqui para ficar falando da caridade de Boaz, ou para ficar enfatizando Ruth. Não, não é isso que o autor está deixando isso registrado, para que nós possamos olhar esse texto e ver o amor de Deus por trás disso tudo. O texto, não esqueçamos, que ele é inspirado por Deus. Ele vai além disso, pois também, de forma tipológica, descreve a nossa condição humana, como estrangeiros, pecadores, escravos do pecado, da condição que o pecado nos deixou. Ruth aqui pode sim nos representar essas pessoas dependentes, miseráveis, totalmente fragilizados pela escravidão do pecado que nos deixou nessa situação. Pois bem, a reação de Ruth é de quem está sendo amado sem nada merecer e não tendo nada para oferecer para Boaz. Então, quando nesse versículo diz: o que você viu em mim, Boaz? Por que você achou graça? Olhou para mim e achou graça? Por que o Senhor está sendo tão bom comigo? Eu sendo um estrangeiro, é como nós chegamos diante de Cristo: Senhor, eu não entendo, por que o Senhor me ama? Eu sendo tão pecador, eu não tenho nada para oferecer. Cristo fez isso e muito mais por nós. Ele nos resgatou, nos perdoou, nos limpou, regenerou, nos deu sandálias de filho, anel da autoridade e vestes da justiça, assim como está narrado na parábola do filho pródigo. Pois assim éramos estrangeiros, sem Deus no mundo, agora fomos recebidos como filhos. Isso você vai lá ver em Efésios capítulo 2, versículo 12, você vai ver também isso em Efésios capítulo 1, versículo 5, e você vai ver também em Gálatas capítulo 4, versículo 4 a 7, falando dessa adoção de Deus pelas nossas vidas. Vai falar sobre que enquanto nós não tínhamos a palavra de Deus, fora das promessas do povo de Deus, nós éramos perdidos nesse mundo, sem Deus nesse mundo. Agora em Cristo Jesus, nós somos filhos dele. O que Boaz fez com Ruth aqui é o que o Senhor Deus fez conosco mediante a Cristo Jesus. E encerrando, assim como Ruth fez, devemos fazer diante de Cristo. Senhor, eu me rendo, mesmo sendo um pecador invertebrado, o Senhor quer me ajudar, me favorecer, me resgatar e salvar. A resposta não está em nós, a resposta está em Cristo, que nos amou primeiro. Isso está escrito lá em 1 João 4,19, dizendo: porque Ele nos amou, nós os amamos, pois Ele nos amou primeiro. Veja que Ruth, ela está sendo amada por Deus primeiro. A misericórdia de Deus atraiu ela. A misericórdia do Senhor foi trazendo Ruth para o campo de Boaz, atraiu ela para ir com Noemi. O Senhor está por trás de tudo aquilo. Nós lemos isso aqui dentro da liturgia do culto, que não tem nada que o Senhor não saiba. O Senhor sabe de todas as coisas. Todos os cabelos nossos já estão contados. Não tem um pardal, não tem um passarinho que caia sem que o Senhor Deus permita que isso aconteça. Então veja que tudo que aconteceu na vida de Ruth, toda tristeza da vida dela, ou seja, perdendo aí o seu marido, e agora viúva junto com uma sogra, cuidando dela, passando por situação de fome, que é o caso de Ruth. O Senhor Deus atraiu ela para o lugar que Ele queria, e aqui Ele começa a manifestar a sua graça e a sua misericórdia. Esse lugar que nós estamos aqui é um lugar onde Deus manifesta a sua graça e a sua misericórdia com todos que entram aqui dentro. Cuidando, você não merece nada. Ninguém merece aqui, mas o Senhor atrai você e atraiu você e a mim para este lugar, para Ele manifestar o seu amor e manifestar a sua misericórdia através das pessoas, através dos irmãos, assim como Deus fez através de Boaz, abençoando a vida de Ruth. Amém? Então que nós possamos então, em oração, dizer isso e falar com o Senhor. Senhor, que a Tua graça continue nos alcançando. Como nós propomos um tema, a Tua graça está de olho em nós. E a Tua misericórdia há de nos alcançar. A Tua graça está de olhos abertos a todos que estão aqui. A todos que Te buscam de todo o coração e de toda a alma. A Tua graça, ela está ali para ser manifestada a todos aqueles que são perseverantes,
aqueles que quando tem algo para pensar e reclamar, olham para o Senhor, não ficam murmurando, confiam que o Senhor está olhando para a sua situação, confia na sua misericórdia. E a esses, Pai, eu oro também, dizendo que a tua misericórdia os alcance o mais rápido possível. Manifeste a tua graça e a tua misericórdia sobre todos aqueles, Senhor, que estão padecendo, sobre todos aqueles que estão clamando e implorando por um socorro do Senhor. Eu sei que o Senhor jamais irá desamparar um justo. Que assim seja, Senhor, e que de fato possamos viver debaixo da tua graça e debaixo da tua misericórdia. E que o Senhor seja glorificado em tudo isso nas nossas vidas. Amém. Glória a Deus.